Bom, eu me chamo Carolina, eu sou aluna do 8º semestre de Medicina. O meu trabalho se chama Impacto da ocorrência de inconsistências nos dados clínicos em adultos e em crianças no estado do Pará, com o uso de Business Intelligence. O meu professor orientador é o professor Bruno, e eu vou começar a apresentação. Na introdução, eu vou falar um pouco dessa epidemiologia, né? No Brasil, existem mais de 960 mil pessoas vivendo com HIV. Teve uma queda na taxa de detecção, mas persistem as desigualdades regionais que eu vou falar mais para frente. A população mais afetada são os adultos, entre 20 e 49 anos, e tem uma predominância masculina. Já em relação às regiões, a gente tem o Sul e o Sudeste com mais números de casos, mas estão relacionados às áreas urbanas, que têm maior acesso à testagem e a diagnóstico. Então, é lógico que esses números seriam maiores. Já no Norte e no Nordeste, a gente tem uma maior vulnerabilidade social e uma dificuldade no acesso ao diagnóstico precoce. E isso é uma influência da desigualdade socioeconômica e de fatores culturais, inclusive da dificuldade ao acesso de saúde e a meios de testagem. Em relação à BI, ela é uma ferramenta, né, que transforma dados em informações estratégicas para a tomada de decisão. Então, é uma estruturação desses dados em um repositório, um dashboard, que torna eles mais acessível aos gestores e aos profissionais. E ele consegue, de uma forma visual, integrar esses dados, pegar todos esses dados e transformar em uma coisa só. A identificação de novos indicadores e a maior agilidade no acesso à informação estratégica também é uma das vantagens de se utilizar o BI. Eu utilizo o BI para codificar esses dados, para expor esses dados, e eu consigo uma maior agilidade na tomada de decisão de políticas públicas, por exemplo. Em relação à nossa pergunta-problema, foi essa: qual o impacto da ocorrência de inconformidade dos dados clínicos do HIV para a tomada de decisão? Como justificativa, o que seria isso? Por que esse estudo é importante? Então, eu tenho a inconsistência nos dados e elas vão comprometer a vigilância epidemiológica e a tomada de decisão para políticas públicas. A qualidade dos dados que a gente tem, ela é importante para que a gente coloque em prática as ações de saúde, para que a gente controle a questão do HIV. E o Business Intelligence, ele permite essas análises mais rápidas e visuais para apoiar essas decisões e que elas sejam decisões fundamentadas dentro desses dados que a gente vai utilizar. Falando um pouco dos objetivos, como objetivo geral, a gente teve identificar e quantificar os principais tipos de inconformidade nos dados clínicos entre 2020 e 2024. Objetivos específicos: comparar a ocorrência de inconsistências por regiões, comparar a ocorrência na população adulta e infantil. Aqui eu abro um adendo, porque a gente ainda não conseguiu esses dados da população infantil. Então, por enquanto, a gente conseguiu só montar mais ou menos como vai ficar o da população adulta. Mas a gente vai seguir para continuar tentando encontrar esses dados em relação à população infantil. E também expor por meio do dashboard de ferramenta de Business Intelligence. A gente escolheu o Looker Studio, que é do Google, porque como alunos da instituição e professores da instituição, a gente tem acesso a essa ferramenta do Google de forma gratuita e é uma ferramenta que está aí para todo mundo usar. E as inconsistências encontradas para facilitar a análise e a tomada de decisão. Falando sobre o método, o tipo do estudo é observacional, descritivo analítico, baseado em dados secundários, através da plataforma DataSUS, do Sinam, de 2020 a 2024. A população escolhida foram os casos de AIDS em adultos notificados no Pará. O procedimento funciona mais ou menos assim: a gente faz a extração e o tratamento dos dados através do Google Colab, a aplicação das regras de consistência para identificar essas inconsistências clínicas sendo, por exemplo, quando eu tenho HIV e dentro da ficha de notificação eu tenho esse paciente como curado, ou quando eu tenho HIV e eu não tenho nenhum tipo de teste comprobatório de que esse paciente realmente tem isso. Aí já seria laboratorial. Aí a gente vai ter, isso vai alterar em relação a sexo, em relação à quantidade de casos verdadeiros e afins. E a gente organiza esses dados no formato estruturado para visualização. E aí a gente vai gerar um produto, que vai ser esse dashboard interativo do Google Looker Studio, com os filtros por município e ano, exibindo indicadores de ocorrência e frequência dessas inconsistências durante os anos. Sobre os aspectos éticos, o estudo ele utilizará exclusivamente dados secundários,
de acesso público de caráter agregado, sem identificação, o que dispensará a submissão desse trabalho para o Comitê de Ética em Pesquisa, conforme as normativas vigentes do Conselho Nacional de Saúde na Resolução número 466 de 2012. Sobre os resultados esperados. A gente quer identificar o perfil e a frequência dessas inconformidades nos dados clínicos de HIV. A gente teve um pouco de dificuldade na literatura também de encontrar trabalhos sobre BI e o uso da BI na saúde relacionando aos dados de fato, a inconformidade dos dados. O que a gente tem mais é de como essa ferramenta facilita de fato a tomada de decisão, mas a gente não discute a qualidade desses dados, o que é importante para que a gente tenha uma informação verdadeira e que a política pública consiga responder a essa informação de forma verdadeira. A geração de informações qualificadas para subsidiar a vigilância epidemiológica. Então, tem isso. A gente vai mostrar de uma forma mais prática, mais visual esses dados e também buscar corrigir ou buscar mostrar como se pode corrigir, porque esses erros podem vir de erros de digitação ou dos profissionais de saúde que não sabem preencher essas fichas também. Então, a gente precisa pegar esses dados e tratá-los para que a gente possa subsidiar essa vigilância epidemiológica de forma correta. E a criação do painel interativo no Looker Studio com visualização dinâmica que facilitem a análise e essa tomada de decisão. Aí aqui, esse foi o primeiro painel que a gente montou e fala justamente aqui, conformidade de dados clínicos da notificação de AIDS em adulto, porque, como eu disse, a gente ainda não conseguiu montar um para a infância. E aqui eu dividi em 2 slides isso aqui, porque nesse primeiro eu seleciono a macro-região, então vai ser a macro-região 4. Aí dentro da macro-região 4, ele me mostra os casos notificados e os casos novos por ano, né? Aqui no caso, nesse painel de 2010 a 2018. E embaixo dele eu divido a minha macro-região nas suas sub-regiões e coloco o número de casos aqui nessa coluna. E aí esse tipo 1 é uma inconsistência que foi encontrada. Então, o total e a quantidade por cada região, em porcentagens, e assim vai. Cada tipo desse é uma inconsistência que foi encontrada. Digamos que esse tipo 1 é a inconsistência que eu relacionei em relação a HIV e a cura. E aí ele vai mostrando cada tipo de inconsistência em porcentagem por região. E aqui eu mostro a inconformidade. Então, eu mostro a inconformidade que foi mais presente, que foi a inconformidade do tipo 1. Eu consigo ver que foi menos presente, que foi a do tipo 3. E como ela se dividiu pelos anos, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a inconformidade do tipo 1, ela aconteceu mais em 2014. Então, eu consigo avaliar e ver o que aconteceu dentro desses anos para que eu tivesse um aumento dessas inconformidades. Ou o que aconteceu nos outros anos que eu tive uma diminuição nessas inconformidades. Essas foram as referências que a gente usou. Obrigada.